Jair Bolsonaro toma posse hoje em Brasília e no TJ Aparecida você vai ver também. Ao vivo, a repórter Camila Moraes mostra a segurança, os preparativos e a movimentação na capital federal para a posse do 38º presidente do Brasil. Jair Bolsonaro passou o último dia do ano aqui na Granja do Torto. Aproveitou para fazer os últimos ajustes no discurso que vai fazer após a posse. O fim da intervenção do Exército na segurança do estado do Rio de Janeiro. Como foi a queima de fogos no Rio de Janeiro e em algumas partes do mundo. E a mensagem do Papa Francisco no primeiro dia do ano. Olá, boa tarde, feliz ano novo para você. O primeiro TJ de 2019 começa com as informações sobre a posse do 38º presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, eleito com mais de 57 milhões de votos. Então vamos direto para a capital federal, onde está a repórter Camila Moraes. Ela está lá desde o final de semana e acompanha toda a movimentação por aí. Camila, está tudo preparado para a posse de hoje à tarde? De onde você está falando? Oi, Marcelo, uma boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Tá tudo preparado, viu? Só falta o Jair Bolsonaro chegar aqui na esplanada dos ministérios. Olha só, a gente está no Salão Verde, que é a Câmara dos Deputados. Jair Bolsonaro vai entrar por aquela porta. Foi colocado um tapete vermelho por onde ele vai passar, até chegar o plenário da Câmara, onde ele realmente será empossado como presidente do país. Jair Bolsonaro estará acompanhado do presidente do Congresso Nacional, Eunício de Oliveira, também o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e também a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, além de, claro, sua esposa e o seu vice-presidente. E aí, lá no plenário da Câmara, será lido o termo de posse, ele também fará um juramento à Constituição. Depois disso, será o seu discurso aqui apenas para as pessoas que estiverem no plenário da Câmara. Depois disso, ele será o novo presidente do país. Quando terminar aqui, ele vai ter a execução do hino nacional brasileiro pela banda da Guarda Presidencial. Depois disso, a salva de 21 tiros de canhão. Então, assim, é uma programação aqui, só no Salão Verde, tem uma programação bem extensa. A gente preparou um VTzinho, uma reportagem para mostrar um pouquinho de como vai ser esse dia aqui em Brasília. Vamos ver. A movimentação aqui no Salão Verde também está muito intensa. São 147 jornalistas de 28 países diferentes. Então, até mesmo para os profissionais da comunicação, a segurança foi muito severa. Nós passamos por detectores de metal, saíram 4 ônibus do Centro Cultural do Banco do Brasil, todos os profissionais de manhãzinha foram para lá e todos vieram juntos aqui em comboio. Passamos pelos detectores de metal, não pudemos trazer alguns itens, então essa segurança realmente está sendo bem rigorosa e bem reforçada. A gente também preparou uma reportagem para falar um pouquinho sobre todo esse esquema de segurança que foi montado para o dia de hoje. Vamos ver. Foi tão reforçada que nós, jornalistas, nós pudemos ficar apenas em um ponto. Então, nós que estamos aqui no Salão Verde, a gente não pode se deslocar para outro ponto aqui da esplanada dos ministérios, justamente por questão de segurança. A gente vê a todo momento, lá fora, tem muitos agentes da Força Nacional. A gente sabe que os atiradores de elite também estão de prontidão. As pessoas que já começaram a chegar aqui para acompanhar a posse na área reservada para a população também tiveram que passar por vistorias, não puderam trazer alguns itens, como vocês viram na reportagem. Então, realmente, há uma grande preocupação por parte do Planalto em relação à segurança, não só do presidente eleito, mas também das pessoas que vêm acompanhar a posse aqui em Brasília. Olha só, a gente sabe que muitas autoridades foram convidadas aqui para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. E o cerimonial do Itamaraty confirmou que foram enviados os convites para os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff. E de acordo com o cerimonial do Itamaraty, não foi enviado um
convite para o ex-presidente Lula porque ele está preso e por questões óbvias ele não poderia estar presente aqui na posse no Planalto. Mas de acordo com a assessoria e também todo o cerimonial do Itamaraty, esses outros ex-presidentes foram enviados convites para que estivessem aqui no dia de hoje. Nós vamos acompanhar durante todo o dia essa movimentação, principalmente aqui na Câmara dos Deputados, que é onde de fato acontece a cerimônia da posse. E aí eu volto ainda nessa edição com outras informações, tá bom, Marcelo? Eu volto contando outros detalhes e acompanhando toda essa rotina, essa expectativa para a chegada do Jair Bolsonaro aqui na Câmara dos Deputados. Muitas pessoas já estão lá na esplanada dos ministérios, ali a área reservada para as pessoas, para que também possam acompanhar de perto esse dia histórico, esse 1º de janeiro que vai ficar marcado. Camila, muito obrigado por enquanto. A Camila volta ainda nesta edição com outras informações sobre a posse do presidente Jair Bolsonaro. E depois do intervalo a gente vai falar do último dia da intervenção federal no Rio de Janeiro e como é que fica a segurança a partir de janeiro, né? E a gente também vai mostrar como é que foi a queima de fogos no Rio de Janeiro e em todo o mundo. Agora, 12h39. De volta com o TJ, o último dia do ano marcou também o último dia da intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. O balanço final mostra que houve redução nos índices de criminalidade. Por outro lado, aumentou também o número de mortes decorrentes de ações das forças de segurança. Vamos acompanhar os números na reportagem. Uma cerimônia no Comando Militar do Leste marcou o fim da intervenção no estado do Rio. Para os militares, o balanço da ação foi positivo. A participação da sociedade carioca, das instituições públicas e privadas, dos órgãos de segurança pública trabalhando integrado com as Forças Armadas, constituiu-se em um marco na nossa história, que deixa claro que os desafios da segurança pública somente serão vencidos se enfrentados de forma integrada, onde cada organização oferece as suas melhores capacidades para atingirmos o bem comum. Missão cumprida. Na comparação entre os períodos de fevereiro a dezembro de 2017 e 2018, alguns números da violência diminuíram. Os roubos de carga foram reduzidos em 20%. Já os roubos de rua caíram 6%. Os roubos a pedestres tiveram queda de 7%, enquanto os roubos a veículos, 8%. Já os homicídios caíram 6%. Por outro lado, as mortes decorrentes da intervenção policial aumentaram 38% e as lesões corporais seguidas de mortes, 33%. A intervenção resolveu, como estratégia, utilizar o princípio da massa. O que é o princípio da massa? Eu chego numa comunidade dominada pelo tráfico com um poder bélico muito superior ao do tráfico, com muitos homens e muito armamento, e o tráfico se retrai e não oferece confronto naquele primeiro momento. Só que isso nos dá resultados paliativos, né? Tanto que os índices que foram reduzidos são índices que são muito sensíveis e eles podem mudar de uma semana para outra. Acabou a repressão, na próxima semana todos esses índices vão subir novamente. A intervenção no estado do Rio começou em 16 de fevereiro, quando o presidente Michel Temer assinou o decreto e terminou ontem, 31 de dezembro de 2018. Foram exatos 319 dias. Durante esse período, a segurança pública do estado do Rio esteve sob o comando federal. O decreto veio depois de um carnaval com muitas ocorrências. Até ontem, foram diversas operações do Comando Conjunto em diversas comunidades da capital fluminense e da região metropolitana. O foco das ações era o combate ao tráfico de drogas e ao roubo de cargas, que cresceu muito nos últimos meses. O orçamento total da intervenção foi de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em setembro, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 3 em cada 4 eleitores eram a favor da continuidade da intervenção. Agora, com o fim das ações, as opiniões estão divididas. Nós temos muitos bairros, principalmente onde tem turista, né? Você pode dizer que é espetacular essa segurança. Mas quando você passa por outras vias, por outras localidades, você sente ainda uma fragilidade. Muitas operações que foram midiáticas, mas acho que no dia a dia a gente não sentiu muita diferença, não. Um dos grandes pontos positivos da intervenção é ter efetuado nesses últimos 10 meses o Plano de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro,
onde ela analisou as vulnerabilidades, as falhas e apontou soluções para a segurança pública. Então esse vai ser o grande legado deixado pela intervenção. A partir de agora, a segurança do Rio de Janeiro passa a ser administrada pelo governador eleito Wilson Witzel. E agora está na hora de saber como vai ficar o tempo nesse primeiro dia do ano para todo o Brasil. Quem traz as informações para a gente é a Juliana Rezende. E mudando de assunto, entre ontem e hoje, muitos países celebram a chegada do Ano Novo com show de luzes e muita pirotecnia. Teve até recordes mundiais sendo quebrados. Em Dubai, a fachada do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, ficou colorida com apresentações de luzes. A decoração recebeu o título de maior fachada iluminada por LED. O evento contou com a presença de mais de 1 milhão de pessoas. Já a cidade de Ras Al Khaimah, também nos Emirados Árabes Unidos, realizou na noite de ontem um espetáculo com fogos de artifício para a virada de ano. Eles receberam do Guinness Book o título de espetáculo pirotécnico mais longo do mundo e espetáculo pirotécnico com maior extensão no mundo. Foram usados mais de 11 mil fogos de artifício em 13 quilômetros de extensão. Outros países também celebraram a chegada de 2019 com fogos e luzes. Foi assim na Austrália, Rússia e Alemanha. Londres, capital inglesa, foi tomada por milhões de pessoas para ver as decorações coloridas nos principais pontos turísticos da cidade. Na França, o Arco do Triunfo virou um grande telão onde foram reproduzidas imagens e frases para o Ano Novo. Apesar da festa, a capital Paris também registrou manifestações dos chamados coletes amarelos contra o governo. Na China e no Japão, os moradores comemoraram com tradições locais. No Brasil, a maior festa de Réveillon acontece todo ano na praia de Copacabana. O evento contou com shows de Ludmilla, Gilberto Gil e Baby do Brasil. Foram 14 minutos de queima das 17 toneladas de fogos de artifícios. A estimativa da prefeitura é de que quase 3 milhões de pessoas tenham assistido à chegada do Ano Novo na praia. Muito bonito mesmo, né? E depois do intervalo, a gente volta a falar ao vivo, direto de Brasília, sobre a posse do presidente Jair Bolsonaro e também como é que foi a mensagem do Papa Francisco no primeiro dia do ano. Agora, 12h49. Estamos de volta e a gente continua falando da posse do presidente Jair Bolsonaro, que acontece daqui a pouco em Brasília. E eu volto a falar ao vivo com a Camila Moraes, que está lá na capital federal. Camila, você que está há alguns dias aí, tem acompanhado o Bolsonaro. O que você traz de informação para a gente agora? Oi, Marcelo, não escutei direito a sua pergunta, mas é o seguinte, aqui a movimentação é bem grande de pessoas que vieram de outros estados, pessoas que vieram também acompanhar somente a posse, pessoas que apoiaram a candidatura, fizeram campanha, então vieram para cá poder colocar a cereja no bolo, vamos dizer assim, desse momento histórico do país. Confirmaram presença aqui hoje 6 governadores, que inclusive alguns já tomaram posse. É o caso do governador do estado de São Paulo, João Dória, que confirmou presença e deve chegar daqui a pouco em Brasília. Também confirmaram presença hoje Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que também já tomou posse, e o coronel Marcos Rocha, governador de Rondônia. Além dos governadores aqui do país, 11 chefes de estado e governo também confirmaram presença. 3 vice-presidentes, 11 chanceleres, 18 enviados especiais e 3 diretores de organismos especiais confirmaram presença hoje aqui em Brasília para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Pessoas do mundo todo e muitos brasileiros. Ontem, no período da tarde, a nossa equipe, eu com o meu cinegrafista João Éder e o nosso produtor Mário de Paula, nós fomos até a Granja do Torto, que é uma das residências oficiais do presidente da República. E mesmo antes de tomar posse, Jair Bolsonaro ficou hospedado lá com a família. A gente preparou uma reportagem para mostrar que muitas pessoas foram para lá na expectativa de ver o presidente eleito Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar.
Direto de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para Brasília e de Brasília. Foram praticamente 2 dias inteiros de viagem do seu Luiz Carlos. No dia anterior à posse de Jair Bolsonaro, ele passou a tarde toda em frente à Granja do Torto. Antes dele ser candidato, eu já acompanhava ele, né? E quando ele entrou e comecei a acompanhar ele. Olhei para ele e senti aqui no meu peito que esse era o cara e que ele ia ganhar. E se ele ganhasse, eu falei o seguinte: eu vou a Brasília, rumo a Brasília, de Brasília, na posse dele. Assim como ele, muitos simpatizantes ficaram em frente a uma das residências oficiais do presidente. Todo mundo na expectativa de ver, mesmo que rápido, o novo presidente do Brasil. Resolvemos vir diretamente à Granja do Torto para acompanhar aqui o clima, esse clima, diria até festivo, da posse do presidente. Sei que é difícil conseguir encontrá-lo, mas se ele quiser eu estou aqui para falar com ele. Jair Bolsonaro passou o último dia do ano aqui na Granja do Torto. Aproveitou para fazer os últimos ajustes no discurso que vai fazer após a posse. Além disso, ficou em família. De acordo com informações da assessoria de imprensa, até a mãe de 91 anos veio ficar hospedada com o filho. Nem a distância foi motivo para fazer esse pessoal do Espírito Santo desistir. Eles colaboraram na época da campanha e agora, na posse, veio a caravana completa. Nós se organizamos porque é um grupo que a gente queria muito mudar o nosso Brasil, que a gente vem sofrendo muito. Se a expectativa para ver o presidente em frente à casa dele já era grande, as esperanças para fazer o país dar certo são ainda bem maiores. A minha expectativa, e acredito que a de grande parte dos brasileiros, é de uma mudança, de uma guinada nos rumos, nos destinos do país, que não estavam andando por caminhos muito bons. Nós queremos uma mudança, nós queremos da população, do sofrimento dos brasileiros, de muitos empregos, né, que está faltando, muita gente desempregados, né? Então nós queremos essa mudança, uma vida diferente. Olha só, muitas pessoas aí que vocês viram vieram de muito longe, muitas horas de carro, mas também teve aqueles que vieram de ônibus, ficaram aí 40 horas dentro de um ônibus para chegar aqui em Brasília. A gente vai ficar ao longo do dia aqui no Salão Verde acompanhando esse dia histórico para o país. Jair Bolsonaro deve chegar aqui às 3 horas da tarde. Ele vai sair da Granja do Torto às 2 horas da tarde. De lá até aqui são mais ou menos 14, 15 quilômetros. E aí, claro que vem acompanhado dos batedores, vem aí todo um cortejo para chegar aqui até a esplanada dos ministérios e começar a cerimônia de posse. Quero mostrar para vocês rapidinho que os marinheiros já estão aqui preparados, vão ficar aqui até o final do dia, quando Jair Bolsonaro foi embora. É a guarda de continência que já está posicionada esperando a chegada do presidente eleito Jair Bolsonaro e vão ficar aqui durante toda a posse lá no plenário e só vão sair quando o presidente eleito Jair Bolsonaro também sair daqui da Câmara dos Deputados. Marcelo, volto com você aí no estúdio. Eu volto ao longo da programação falando sobre a posse e também amanhã no TJ Aparecida com as informações completas desse dia 1º de janeiro. Uma ótima tarde para você, uma boa tarde para quem está em casa. Camila, muito obrigado pelas informações, bom trabalho aí, boa tarde. E reforçando, a Camila volta ao longo da programação com todas as informações sobre a posse do presidente Jair Bolsonaro. E o Papa Francisco celebrou nesta manhã, na Basílica de São Pedro, a missa da solenidade da Santa Mãe de Deus. O pontífice também apareceu ao público na primeira oração do Ângelus de 2019. E esse primeiro TJ de 2019 fica por aqui. Outras informações sobre a posse do presidente Jair Bolsonaro você acompanha ao longo da nossa programação. Uma boa tarde para você, feliz 2019 e até amanhã. Tchau!